A Terra é o planeta ideal para a existência da humanidade. Você concorda com essa afirmação? Parece que essa afirmação é obviamente justa, mas nem tudo é tão simples assim. De fato, considerando o nosso entorno planetário, a Terra parece ser uma ilha única de vida e de bênçãos naturais. Mas será que o universo não é capaz de criar algo mais perfeito para a existência da raça humana e até mesmo para o surgimento da vida? Sem dúvida não é capaz, é só que, devido à nossa limitação técnica, ainda não conseguimos detectar tais objetos, embora já tenhamos alguns planetas em mente. Mas, para começar, vale a pena decidir quais características da Terra precisam ser melhoradas para que possamos viver ainda mais confortavelmente. Como deveria ser o nosso planeta? Mais quente, mais úmido, maior em tamanho? Talvez seja melhor aquecê-la com uma estrela de outro tipo, Hubble? Tarefas de busca desse tipo, com as devidas informações iniciais, em breve serão delegadas ao recém-nascido telescópio James Webb. Mas os cientistas têm outros objetivos: descobrir qual exoplaneta seria mais adequado para nós do que a Terra. Vamos nos permitir um pequeno spoiler. Mais adiante neste episódio, falaremos sobre os objetos já encontrados que podem ter esse papel. A propósito de um desses planetas, Gliese 581d, foi recebido um sinal há alguns anos. Os cientistas ainda discutem como interpretar esse sinal, se como ruído branco ou talvez como uma saudação de uma civilização extraterrestre. O objeto está localizado na constelação de Libra, a cerca de 20 anos-luz da Terra. Os astrobiólogos das universidades Queen Mary e Hertfordshire acreditam que o planeta pode muito bem ser habitável. Apesar de Gliese 581 de estar localizada na borda do setor Cachinhos Dourados da estrela-mãe, o sinal recebido era óbvio. Queen é estruturado e ordenado. Então há todos os motivos para acreditar que ele tem uma natureza artificial. Então, no que devemos prestar atenção primeiro ao procurar exoplanetas ideais? Na estrela que os ilumina. Nosso Sol pertence ao tipo de estrela G2V, ou seja, uma anã amarela. Em comparação com os anões marrons ou vermelhos, que são inadequados e instáveis, ele é muito mais estável. Mas no universo existem astros com características ainda mais adequadas. Por exemplo, as estrelas do tipo K. Sua duração de vida chega a 70 bilhões de anos, isso é 7 vezes mais do que a do Sol. Estrelas desse tipo são astros alaranjados, de anões a supergigantes. A temperatura na superfície não passa de 5.000 Kelvin. Para comparação, algumas regiões do Sol aquecem até 15 a 20.000 Kelvin, sem falar na coroa, onde reinam temperaturas monstruosas que chegam a 20 milhões de Kelvin. Essas estrelas têm composição parcialmente parecida com a classe G. Legendas criadas por Microsoft. Lembre-se da história do nosso planeta, quais cataclismos ele enfrentou durante esse tempo e por que muitos deles aconteceram devido à atividade anormal do Sol. Com estrelas do tipo K, não há surpresas como eras glaciais ou secas em escala planetária, pois sua vida é mais suave e equilibrada. Consequentemente, os planetas que estão próximos também vivem de forma muito mais confortável. É por isso que os representantes dos projetos da rede procuram civilizações extraterrestres, principalmente perto de anãs laranjas. Há muitas dessas estrelas na Via Láctea. Os cientistas dizem que esse número é um pouco mais de 15% do total de estrelas. Como exemplo, podemos citar Alpha Centauri b, que está a 4 anos-luz da Terra. E quanto ao próprio planeta, quais características ele deve ter para ser o melhor candidato à vida? Primeiro, rejeitamos com indignação os corpos celestes antigos. Com o tempo, os processos geológicos desses corpos celestes desaceleram, podendo levar ao desaparecimento total do campo magnético. Essa última afirmação significa uma coisa: a humanidade, ou quem quer que viva nesse planeta, em breve se tornará um punhado de inválidos em extinção, afetados por doenças causadas pela radiação dos raios cósmicos que atingem a superfície sem obstáculos.
Qual seria a idade ideal de um exoplaneta que pretende substituir o berço da nossa vida? Aproximadamente de 5 a 8 bilhões de anos. Ou seja, basicamente, ela deve ter a mesma idade ou ser um pouco mais velha que a Terra. Esse fator também está relacionado à evolução das espécies, que precisam de tempo para se desenvolver. Lembre-se de quanto tempo os micro-organismos terrestres precisaram para evoluir da sopa primordial indefinida até o Homo erectus, e mais ainda, até o ser humano racional. Segundo estimativas aproximadas, esse processo levou de 3 a 7 bilhões de anos. Também é necessário levar em conta o intervalo de tempo para a formação do próprio planeta. Se acrescentarmos a essa equação o tempo de vida da estrela, bem como certos períodos de seu desenvolvimento, a fórmula ideal se torna muito mais complexa. Continua. Agora vamos falar sobre tamanhos. Eles importam? Continua. No caso dos exoplanetas habitáveis, sim. Por exemplo, acredita-se que corpos celestes com 10% a mais do que o volume da Terra. Ótima opção nesse caso. Continuação. Por quê? Em primeiro lugar, esses planetas têm uma gravidade mais forte e, portanto, conseguem reter a atmosfera por muito mais tempo do que a Terra. Dados recentes mostram que nosso planeta perde a atmosfera em uma velocidade relâmpago em comparação com os corpos celestes vizinhos. Provavelmente não é necessário explicar as consequências disso. O calor do núcleo também depende diretamente do tamanho do planeta. Objetos maiores conseguem retê-lo por mais tempo. Agora vamos nos voltar para características mais específicas, como a temperatura da superfície do planeta e a umidade. Lembre-se das regiões da Terra mais densamente povoadas por organismos vivos. Exatamente, são os trópicos. Por analogia, pode-se considerar que planetas mais quentes e úmidos têm grandes chances de desenvolver formas de vida complexas e diversificadas. Qual a temperatura média da Terra? Planetas quentes e úmidos têm? É cerca de 14 graus Celsius positivos. Adicione mais literalmente 5 graus e o planeta se aproximará do ideal. Na verdade, é preciso levar em conta um fato importante. Tudo isso só é verdade na presença de água. Dessa afirmação decorre o seguinte: quanto menores os continentes, maior a chance de surgimento de uma diversidade de formas de vida, pois diminui a possibilidade de surgirem regiões desabitadas e desertas. Nós mencionamos uma lista aproximada de parâmetros nos quais James Webb vai se basear ao procurar exoplanetas habitáveis. Ele também usará 2 índices importantes, o de similaridade com a Terra e o de habitabilidade do planeta. Aliás, o último leva em consideração uma gama mais ampla de objetos, onde a vida pode se desenvolver com base em outros processos químicos. Por exemplo, ela pode surgir em objetos muito mais quentes ou muito mais frios do que a Terra. Mas isso tudo é teoria, e como é na prática, já existem candidatos reais para essa vaga. E o primeiro deles é Kepler 442b, um planeta enorme que está na constelação de Lira, bem longe da Terra, a 1120 anos-luz de distância. Ela orbita justamente ao redor de uma anã laranja da classe espectral K. Seu tamanho também é semelhante ao da Terra, mas um pouco maior. Kepler 442b é 1,3 vezes maior que o nosso planeta. Não preciso dizer que esse planeta fica na zona de cachinhos dourados, ou seja, na região habitável da estrela. Assim, as condições lá podem ser bastante semelhantes às da Terra. O próximo candidato ao título de Terra Undil é o planeta TRAPPIST-1. No entanto, a estrela que lhe dá luz é uma anã vermelha. Esses caras são bem imprevisíveis. O exoplaneta fica na constelação de Aquário e tem diâmetro similar ao da Terra. Se esse planeta tiver uma atmosfera densa, pode muito bem haver água. E onde há água, há vida, pelo menos nas formas que conhecemos. Existe uma lista de planetas habitáveis? Sim, ela foi criada, embora não haja muitos dados. Além dos objetos mencionados, ela inclui Gliese 667c, Kepler 296, Teegarden b e outros. Mas os astrobiólogos frequentemente se fazem uma pergunta incômoda. Será que a vida precisa ser necessariamente como a da Terra, se desenvolvendo obrigatoriamente de acordo com as leis que conhecemos?
E quanto a uma alternativa para esse desdobramento dos acontecimentos? A lista de exoplanetas pode crescer indefinidamente. No entanto, vamos ignorar temporariamente essas afirmações e resumir o que foi dito acima. Quais são os principais critérios para planetas habitáveis e em quais casos eles podem ser até melhores do que a Terra? O primeiro fator é a fonte de energia. Isso inclui a estrela-mãe, a distância até ela e o tipo de objeto, assim como os recursos internos do corpo celeste. Vale lembrar que, nesse caso, as anãs laranjas são consideradas ideais. O segundo fator é a presença de água e atmosfera. O terceiro são características do planeta, como sua massa, geoquímica, órbita e parâmetros de rotação. O ambiente galáctico do objeto também é muito importante, porque se houver um buraco negro supermassivo ativo por perto, surgir uma supernova ou uma fonte poderosa de radiação gama capaz de esterilizar tudo ao seu redor, a chance de desenvolvimento da vida é extremamente baixa, por mais ideais que sejam as outras condições. De qualquer forma, apesar das longas discussões dos astrobiólogos, até agora, a Terra continua sendo o lar ideal para a humanidade. Sem dúvida, isso não impede a busca por algo novo e talvez até melhor. Me diga, você gostaria de mudar de endereço em um sentido global? Por exemplo, se mudar para viver permanentemente em algum Marte depois de uma atualização ou para o distante Kepler b. É bem possível que, quando os conflitos geopolíticos se acalmarem, as pandemias cessarem e as crises financeiras forem resolvidas, a humanidade faça exatamente isso. Mas não hoje, amigo. O telescópio espacial Hubble enviou a primeira foto tirada por ele para a Terra em 20 de maio de 1990. Isso ajudou muito os cientistas, pois a qualidade da imagem era muito superior à das fotos tiradas por equipamentos terrestres. 3 meses depois, em agosto, Hubble nos presenteou com mais uma imagem única. Um anel elíptico brilhante composto por gases que se formou no epicentro da explosão da supernova. Esses processos ocorreram na Grande Nuvem de Magalhães, mais precisamente na nebulosa da Tarântula. Embora o Hubble seja considerado um dos telescópios espaciais mais famosos, ele está longe de ser o único que nos proporcionou imagens incomuns do universo. Vale destacar o maior telescópio da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço e, em geral, o maior telescópio extraterrestre, James Webb, que também possui um dos maiores espelhos, com um diâmetro de 6,5 metros. Como afirma o administrador da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço, o astronauta Bill Nelson, o James Webb está perto de capturar a luz das primeiras galáxias e revelar mais segredos do nosso universo. A estrutura do espelho do telescópio é composta por 18 segmentos hexagonais. O peso total é de 40 quilos. Como já dissemos, este é um dos maiores espelhos de telescópios. Por exemplo, no famoso Hubble, ele atinge 2,4 metros de diâmetro. Essas características permitem que James Webb tenha um nível de sensibilidade mais alto. Vale notar que a camada superior do espelho do telescópio é de ouro 24 quilates. A parte principal do espelho é feita de berílio, sobre o qual há essa fina camada de ouro com apenas 100 nanômetros de espessura. Berílio é um metal bastante leve. Para comparação, ele é apenas 1,8 vezes mais pesado que a água. Por que foi escolhido justamente o ouro para o James Webb? A questão é que o ouro consegue refletir a luz vermelha de forma mais eficiente do que outros metais, enquanto a capacidade de reflexão dos espelhos comuns chega a cerca de 85%. Em um espelho feito de berílio dourado, esse índice já atinge 98%. Graças a essa característica, uma das vantagens do James Webb é que o aparelho será capaz de captar raios infravermelhos de galáxias distantes que estão a 13,6 bilhões de anos-luz da Terra. Isso também é chamado de janela para o passado, pois com a ajuda do James Webb poderemos descobrir como era o universo nos estágios iniciais de seu desenvolvimento. Além disso, as tarefas principais do telescópio exigem cerca de 6.000 horas de observação. Os objetos, nesse caso, serão galáxias distantes, quasares
exoplanetas já descobertos, discos ao redor de estrelas jovens e protocúmulos de galáxias, ou seja, enormes regiões do universo que contêm uma certa quantidade de galáxias. Além disso, James Webb também vai observar diversos corpos celestes em nosso sistema planetário, como asteroides, cometas, gigantes gasosos gelados, satélites, diferentes estrelas, nebulosas da Via Láctea e objetos transnetunianos. Em dezembro do ano passado, o telescópio e o foguete Ariane 5 foram lançados do cosmódromo de Kourou, no nordeste da América do Sul, na Guiana Francesa. Antes do lançamento, o espelho de James Webb foi dividido em duas partes para caber no cone do foguete, e imediatamente, antes do lançamento, o espelho foi montado em uma peça única. Quando os motores do foguete foram desligados, a parte do foguete onde estava James Webb se separou e abriu seu painel solar. No início de sua jornada até a órbita de Halo, foram tomadas medidas para alterar a trajetória de voo. Para isso, foram utilizados os motores do Ariane 5, assim como a antena de alto ganho. Logo no início da missão, todos os escudos térmicos do James Webb foram abertos. Além disso, o telescópio separou o sistema óptico da parte principal do aparelho. Como resultado, a torre de suporte de 2 metros foi estendida. Em seguida, James Webb abriu completamente o sistema óptico. A temperatura caiu até alcançar níveis ideais de funcionamento. Após algum tempo, quando essas etapas já haviam sido totalmente concluídas, a equipe que trabalhava no telescópio iniciou o processo de abertura dos elementos hexagonais do espelho segmentado. Isso foi feito por meio de controle remoto. Um lado foi totalmente montado já em 7 de janeiro deste ano e o outro no dia seguinte. Em 24 de janeiro, a distância percorrida pelo telescópio era de 1,5 milhão de quilômetros. James Webb estava se dirigindo para o L2. Este é o segundo ponto de Lagrange na configuração orbital, além de ser o maior ponto desse sistema entre a Terra e o Sol. Quase um mês após o início de sua missão, James Webb havia desdobrado completamente todas as partes necessárias para cumprir suas tarefas e se tornou um observatório completo. Agora, olhe para esta foto do telescópio. Isso é um verdadeiro selfie. James Webb conseguiu tirar essa foto usando uma das câmeras que estava voltada para o espelho segmentado do aparelho. Isso foi feito para que, caso fosse necessário alinhar o espelho, James Webb registrasse os segmentos hexagonais do espelho. A imagem não é rica em detalhes, mas era exatamente isso que era necessário. A equipe de pesquisadores da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço também teve que ajustar cuidadosamente cada parte do espelho para obter 18 imagens do espaço de cada segmento e combiná-las em uma só, usando o espelho de alta potência. Quando o processo de alinhamento do espelho foi concluído, o telescópio tirou outra selfie para garantir que o espelho estava na posição correta. Então, James Webb pôde começar tranquilamente a trabalhar na criação de imagens do universo. Como resultado, recebemos do telescópio a primeira imagem das estrelas. Esse é o resultado da combinação das imagens de todos os 18 segmentos do espelho, ou seja, de cerca de 1000 fotos foi criada uma só. Você pode ver que nesta parte do céu estrelado, algumas estrelas se destacam especialmente. Se olhar atentamente, verá 18 desses pontos brilhantes na foto. Exatamente o mesmo número de segmentos que o espelho do telescópio possui. Pode-se dizer que cada parte dele funcionava como um espelho separado. O que vemos não são corpos celestes distintos, e sim a estrela Henry Draper 84406 da Ursa Maior em várias posições. Por algumas de suas características, o astro lembra a estrela principal do nosso sistema planetário. James Webb também fez uma imagem de alta qualidade de outra estrela após a conclusão total do alinhamento de todos os segmentos do espelho. O nome do astro é bastante longo. Tumas J1 7554042+, 655.277. A imagem desse objeto ficou mais contrastante com o filtro vermelho. Também vemos que surgiram outras estrelas e galáxias na imagem.
Em março deste ano, os cientistas da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço, que acompanham a missão de James Webb, concluíram que não foram encontrados defeitos na nave que possam atrapalhar o cumprimento das tarefas. A última imagem que James Webb enviou para a Terra foi da Grande Nuvem de Magalhães em alta qualidade. Nunca se tinha feito uma imagem tão nítida desta galáxia. O telescópio espacial infravermelho James Webb em órbita acabou de começar sua missão. Nós temos algumas imagens feitas em diferentes períodos de calibração do aparelho, mas isso está longe de ser o limite. Ainda teremos uma imagem maior de objetos distantes do universo. Recentemente, ficou sabido que o telescópio colidiu com um micrometeoro entre os dias 23 e 25 de maio. Ele atingiu uma das partes do espelho. A Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço afirmou que James Webb não foi danificado e segue operando conforme o cronograma. Esse telescópio ainda vai surpreender a todos. Nossa galáxia está cheia de mistérios e enigmas, a maioria dos quais ainda não conseguimos desvendar. E não se sabe se algum dia conseguiremos desvendar todos eles. Felizmente, temos instrumentos, entre eles, o telescópio Hubble, que nos ajuda a levantar o véu dos mistérios do universo, mostrando-nos diversos objetos cósmicos. O Hubble é capaz de registrar até mesmo os menores detalhes. Isso o ajudou a se tornar um verdadeiro motivo de orgulho para a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço. Vamos dar uma olhada nos novos detalhes, nas imagens que o telescópio nos forneceu. Olhe para essa galáxia. Ela lembra uma espiral muito enrolada ou simplesmente a letra S. Ela se chama NGC 3718. Essa forma notável se deve à atração gravitacional da galáxia, NGC 3729, que está a uma distância de 150 mil anos-luz. Outra consequência dessa atração é a formação, na própria espiral, de uma linha de estrelas vermelhas. Também podemos observar distorções semelhantes no gás e na poeira galáctica. A nebulosa que mascara as estrelas, veja. Olhando para a nebulosa escura, você se pergunta: que processos estão ocorrendo dentro dela? Nesta imagem, vemos exatamente esse tipo de nebulosa, também conhecida como nebulosa de absorção. Normalmente, ela absorve a luz da estrela atrás dela e não permite que ela se propague. Assim, a nebulosa aparece como uma mancha escura. Ao mesmo tempo, vários processos acontecem lá, por exemplo, a formação de novas estrelas. Preste atenção na área brilhante da imagem. É justamente ali que ocorre a formação de estrelas. Este é um buraco negro em uma galáxia anã. Ele está a cerca de 30 milhões de anos-luz de distância da nossa galáxia. Por que chamamos essa galáxia de anã? É porque lá não há estrelas suficientes. A quantidade de estrelas lá é apenas 1/10 do número de astros em galáxias como a nossa, por exemplo. Normalmente, buracos negros absorvem a luz que vem das estrelas, mas neste caso é o contrário. Vemos um buraco negro criando novas estrelas. Também temos algumas imagens das emissões de gás provenientes desse buraco negro. No entanto, não eram grandes o bastante para formar novas estrelas como resultado. O universo primitivo. Muitas das imagens feitas pelas sondas da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço foram revolucionárias para a ciência espacial como um todo. E com a ajuda dessas imagens, descobrimos que a formação de estrelas no universo primitivo ocorreu mais tarde do que se pensava antes. A primeira geração de estrelas é chamada de população de estrelas do tipo 3. Não foram encontradas evidências de que ela existia quando o universo tinha cerca de 500 milhões de anos. Com o telescópio foram feitas observações mais profundas, cujo efeito foi ampliado com a ajuda da lente gravitacional. Jato relativístico rápido e a nebulosa do Homem correndo. Estendendo-se por uma distância de 2 anos-luz, esse jato relativístico irrompe da estrela chamada Piranga 2042. Isso acontece na nebulosa NGC 1977. Nesta imagem você também pode observar os flashes de tom laranja avermelhado do jato
de cor vermelha intensa. Este é o gás brilhante gerado pelos choques associados. Além disso, ao observar atentamente a imagem, é possível notar uma ondulação azulada que parece se afastar do jato relativístico. Esse é o resultado dos choques causados pela estrela mais próxima, chamada 42 Oriones. Como ocorrem esses choques? Eles geralmente ocorrem quando fluxos de gás colidem, formando uma estrutura em forma de meia-lua. Na imagem, você pode ver essa meia-lua cercada por arcos alaranjados. À medida que nos afastamos dessas estrelas, os arcos vão ficando cada vez menores. Frags significa glóbulos gasosos evaporantes flutuando livremente. Eles foram observados pela primeira vez no século passado, em 1955. Eles estavam localizados na nebulosa da Águia. Nesta imagem, podemos observar um aglomerado de gás interestelar, que se torna um local para a formação de novos corpos celestes. Isso só pode ser visto quando a estrela recém-formada se acende e emite radiação ultravioleta. Também repare na estrela de tamanho enorme na parte esquerda da fotografia. Acredita-se que esta seja a estrela mais quente do universo. Ela possui um tom azul esbranquiçado. Do outro lado da imagem, há outra estrela gigante do tipo B. Devido à explosão de uma supernova, ela está morrendo há 30 anos no espaço com explosões estelares. Nesta imagem, vemos um local que está a 163 mil anos-luz de nós, onde ocorre o processo de formação de estrelas. Aqui também está representada uma gigantesca nebulosa vermelha e uma nebulosa azulada menor. Elas pertencem à galáxia Via Láctea ou à Grande Nuvem de Magalhães. Esse objeto pode ser chamado de planeta fora das regras. Existe a teoria da instabilidade do disco, que aponta para o desenvolvimento e formação de Júpiter. Esta imagem pode ser uma confirmação dessa versão. Aqui vemos provavelmente um processo mais intenso de formação de um planeta. Ela contém um disco composto de poeira e uma estrutura espiralada torcida que se formou ao redor. A idade aproximada desse objeto chega a 2 milhões de anos. Ela recebe o nome de AB. Sabemos que a grande maioria dos planetas se forma a partir de partículas de poeira que colidem entre si e parecem envolver a estrela. No entanto, há exceções. Por exemplo, planetas como Júpiter e a já mencionada AB Aurigé B se formaram de acordo com a teoria do disco de instabilidade. E aqui está uma estrela recém-formada chamada INIC 2631. Essa estrela está localizada na constelação do Camaleão. Preste atenção nas estrelas em primeiro plano. Devemos falar sobre como elas se formaram. Quando nuvens de gás e poeira colapsam devido às forças gravitacionais, um núcleo quente se forma. Ele atrai gás e poeira, levando ao surgimento de protoestrelas. No início, a protoestrela brilha devido à compressão das nuvens ao seu redor. No entanto, depois, a temperatura do núcleo atinge um ponto em que começa o processo de fusão, o que leva à formação das estrelas. Vale ressaltar também que só podemos ver as protoestrelas na luz infravermelha devido às enormes emissões de energia. A poeira e o gás ao redor simplesmente bloqueiam a luz emitida. Agora, diante de você, há um buraco negro fantasma intermediário. A massa desse buraco negro é cerca de 50 mil vezes maior que a massa do Sol, mas ele ainda não é grande o suficiente para ser considerado um buraco negro supermassivo. A existência de buracos negros de tamanho intermediário não havia sido confirmada até que o poder combinado de 2 observatórios de raios-x provou isso. Agora você pode observar uma verdadeira dança de galáxias. É uma dança gravitacional entre 2 galáxias. Uma se chama NGC 3227. A outra é NGC 3226. O núcleo da NGC 3227 é caracterizado por alta atividade e um buraco negro massivo no centro. Elas estão separadas por uma distância de aproximadamente 60 milhões de anos-luz
Ambas as galáxias também são conhecidas como ARB 94. Além disso, essas duas galáxias estão conectadas por um fluxo fraco entre elas. Esse fluxo resulta nessa dança gravitacional. E para encerrar, um bônus para vocês. Como vocês sabem, agora está em pleno andamento a missão de outro telescópio da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço, James Webb. Há muitas descobertas pela frente, mas queremos compartilhar com vocês algumas fotos recentes feitas por ele. Este é um grupo de 5 galáxias chamado Quinteto de Stefani. Você pode ver que a distância entre 4 dessas galáxias é muito pequena, então no futuro elas devem se fundir em uma só. Atualmente, esta é a maior imagem já feita pelo James Webb. Com uma resolução tão alta, podemos observar detalhes muito menores. Assim, por exemplo, vimos um aglomerado de estrelas jovens, a nebulosa do Anel do Sul. Ela está a cerca de 2.000 anos-luz da Terra. Aqui, vemos uma estrela já morrendo que está cercada por aglomerados de gás. Ela já foi uma estrela vermelha, mas agora é uma anã branca. Ela se destaca por emitir radiação ultravioleta intensa. Vale a pena notar que a imagem mostra o lado frontal da nebulosa. Se a víssemos de outro ângulo, veríamos uma forma muito interessante, parecida com uma ampulheta. Vale ressaltar que recebemos diferentes versões das imagens da nebulosa feitas por James Webb usando diferentes componentes do telescópio. Esta, por exemplo, é uma imagem do instrumento Mid-Infrared Instrument, que opera na faixa do infravermelho médio. Aqui é possível ver claramente não uma, mas 2 estrelas ao mesmo tempo. Pode ter certeza de que isso está longe de ser o limite do Hubble, assim como James Webb ainda vai nos surpreender com novas imagens incríveis. Qual imagem mais te impressionou? Deixe sua opinião nos comentários. Legendas.